E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a ISO 29110, beleza? Espero que vocês tenham feito a leitura, tá ok? Para dar o melhor entendimento de tudo que a gente está estudando, né? Então, a gente fala um pouquinho agora sobre o perfil básico. Nós vamos entender o perfil básico da ISO e vamos lá. Então, a gente tem duas definições. A primeira delas, o propósito do processo de gestão de projetos, que é o PM. Então, é estabelecer e manter sistematicamente as tarefas de implementação visando os objetivos de qualidade esperada, custo, de tempo e custo. E o propósito do processo de SI, o Sistema de Informação, né? A gente tem aqui que é realizar sistematicamente as atividades de análise, projeto, construção, integração, teste do novo software ou de uma modificação, de acordo com os requisitos especificados. Para cada processo, existe um conjunto de objetivos específicos. Produtos de entrada podem ser gerados por outras atividades, assim, opcionais. Produtos de saída são gerados pelas atividades realizadas. Existem atividades obrigatórias e opcionais. As opcionais, as VSS, podem optar por segui-las ou não. Então, esse aqui é o nosso perfil básico. Então, quando a gente fala dos processos de PM, então nós temos aqui, olha só, por exemplo, aqui eu peguei um trecho, porque o documento é grande, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, objetivos. Então, nós temos aqui o PM.01, que é o plano de projeto para execução do projeto, é desenvolvido de acordo com a declaração de trabalho e revisto e aceito pelo cliente. As tarefas e os recursos necessários para completar o trabalho são dimensionados e estimados. Quais são as nossas produtos de entrada? Declaração, configuração do software, solicitações de mudança. Quais são as nossas atividades? Para esse caso aqui, nós temos a planejamento do projeto. Como saída, a gente tem o plano de projeto, o registro de aceitação desse plano de projeto, o repositório do projeto, o registro da reunião, né? E a configuração. E aí nós temos mais, nós temos o PIM2, PIM3 e aí vai. Mas o importante é a gente entender que nós temos os objetivos, dentro do objetivo a gente tem os produtos de entrada, as atividades que são executadas e os produtos de saída. Quando a gente fala do SI, então a gente já fala já a parte de todo esse envolvimento assim, da implementação, né? Falando da implementação, nós temos, por exemplo, aqui, deixa eu dar um zoom aqui novamente. Nós temos as tarefas realizadas em cumprimento do plano de projeto, nós temos requisitos de software definidos, analisados, conta correção, estabilidade, testabilidade, aprovados pelo cliente, colocados na baseline, comunicados. Exemplos, tá ok? Esse eu estou lendo, mas tem muito mais ali. Então, nós temos produtos de entrada, o plano de projeto, a especificação dos requisitos, atividades. Nós temos a iniciação da implementação do software, análise de requisitos do software e produtos. Solicitação de mudança, especificação de requisitos, documentação do usuário do software, resultados da validação, resultados da verificação. Pessoal, dentro desses perfis, tanto do GSI quanto do PM, nós temos uma série de objetivos. Perfeito. Essas séries, a gente viu que nós temos os produtos de entrada, as atividades e as saídas. Beleza? Aí, olha só, a gente chega nos processos. Lá na parte 5, né, ele define no seu texto um diagrama desse processo. E aí, bacana pra caramba que você pode customizar. Então, você pode já fazer a adequação de acordo com a sua realidade. E aí, o processo ao lado é um exemplo, né? Utilizando o PDCA, né, com o processo unificado. Então, se a gente tem aqui a definição realizada pela parte 5 da norma, os diagramas apresentam artefatos envolvidos nas fases. Então, nós temos cada fase e os seus artefatos. Dá um zoom aqui para a gente ver melhorzinho. Então, a gente tem
a declaração de trabalho do software, entrando aqui, olha só, no ciclo do PDCA, tá ok? E dentro dele nós temos análise, introdução, iniciação e análise, projeto e arquitetura, construção, integração e teste, entrega. E aí a gente tem o software saindo aqui. Note que é um ciclo ali. E aí, olha só que bacana, segundo a norma, olha que interessante, aqui já mostrando aqui o PM, tá ok? E ele, olha só que interessante, nós temos o planejamento do projeto, a execução do projeto, nós temos aqui o controle do projeto e o fechamento do projeto. Se vocês observarem, basicamente, o que está descrito aqui. Isso aqui. E, opa, voltando. E quando a gente fala do lado de cá, a gente tem Software Implementation Initiation, então a iniciação do software, requisitos, arquitetura e design, construção, integração e teste, entrega do produto. Curiosamente, o que está aqui. Então, observem, a gente consegue fazer a customização, consegue colocar o nosso projeto ali dentro, o nosso processo de desenvolvimento ali dentro. E o interessante também ver é o seguinte, que dentro de cada fase, assim, cada caixona dessa aqui, que vai sendo quase que um cascata, não é bem um cascata, mas como se fosse de uma fase passando para outra, observem aqui, nós temos várias atividadezinhas, ó. Várias atividadezinhas que dão robustez ao software. Robustez ao software. Do lado de cá, do mesmo jeito. Plano de projeto, mudança de requisição de mudança, reuniões, gravação de reunião. E aí agora a gente faz uma coisa bem interessante para a gente fazer o fechamento aqui da ISO 29110, porque muitas das vezes se fala assim, pô, já tem o MPS-BR, mas vamos fazer um paradoxo. Esse paradoxo aqui, existe um documento que o pessoal fez esse estudo, né? A análise de aderência entre a norma e o modelo foi tema de estudo da Sebrae e da Softex na época. O trabalho lançou um estudo comparativo, né, entre a ISO 29110, a ISO 9000, o MPS-BR e o CMMI. A Softex lançou outro estudo, só que focado na aderência da ISO com o MPS-BR, mas focado para a gente. Bom, e aí, de acordo com o Sebrae, o perfil básico da 29110 abrange o ciclo de vida do desenvolvimento do software, desde o estabelecimento da declaração de trabalho à entrega do software. O perfil básico não determina os requisitos relacionados aos processos organizacionais. Aqueles processos que nós vimos lá na ISO, não estão lidando com eles, estão focados no desenvolvimento. Os níveis iniciais do modelo do CMMI e MPS-BR não contemplam em sua totalidade as áreas de processo, assim como o estudo de aderência foi analisado até o nível 3 do CMMI e o nível C do MPS-BR, níveis compatíveis com a ISO 29110. A análise comparativa levou em conta os resultados considerados no guia geral, obrigatórios, claro. A 29110 busca o alcance dos propósitos dos processos de forma diferente do MPS-BR. Assim, não cabe a análise. Beleza. Os resultados de atributos dos processos são identificados para efeitos de completude dos níveis do MPS-BR. Entretanto, em nenhum desses casos há análise de correspondência com o perfil básico. Então, a gente consegue perceber o quê? Que a ISO 29110 ela é muito mais simples do que o MPS-BR. O MPS-BR é um pouquinho mais robusto. Um pouquinho não, muito mais robusto. Por fim, o perfil básico é compatível e comparável no que se refere aos processos de engenharia de software relativos às entregas do produto de acordo com os requisitos do cliente, nível C do MPS-BR. Então, tem apenas esse lado de conexão. E se a gente observar com muito carinho, para algumas empresas que são muito pequenas, é o que basta. Né? Você sabendo gerenciar teu projeto, você sabendo gerenciar teu requisito e teu processo, a sua entrega, está resolvido o problema. Claro, que a empresa pequena não vai fazer aquisição. Pois é. E aí você tem processo de aquisição de software para falar de reuso, por exemplo. Não é o caso, né? E aí,
Aí agora, sobre o Softex, né? Foi realizado o mapeamento dos requisitos do modelo com relação a outros modelos, né? Então, 2910, e também falou sobre 2012 do SBR. A 2910 só tem definido até o perfil básico, ele é equivalente a um nível de maturidade. Para o estudo, no que se refere à gerência de projeto, fosse considerado apenas o nível G. O MPSPR, software nível G, corresponde ao perfil básico da 29110 e pode ser o ponto de partida de melhoria de processo do MPSBR. Ele não possui restrição de número de projetos nem equipes. Já a 29110 possui limitação de projetos. Para um projeto, uma equipe de no máximo 25 pessoas. Está na lei realmente. O estudo apresentou quase total equivalência do perfil básico ao nível G, né? Tanto de gerência de projetos quanto de gerência de requisitos. Entretanto, existem algumas diferenças que devem ser observadas com cautela. Assim, empresas que implementam o nível G do MPSVR e querem implementar a 2910 devem ficar atentas às diferenças. Por exemplo, o processo de implementação só é exigido no nível F e D do MPSBR. Então, eles têm que implementar isso lá, no caso. Conclusões que nós temos aí sobre esse nosso conteúdo, né? A 29110, né? É uma norma com publicação de 2011. O Brasil foi o segundo país que respondeu à criação dessa norma, né? Essa norma ainda é um estudo, falta dados ainda. Hoje, em 2020, a gente já deve ter algum avanço nela, né? Existem algumas empresas que já alcançaram a certificação, né? O processo de desenvolvimento ele é customizável, isso aí, e existe aderência. A gente viu que existe aderência, e a aderência é no nível G, no MPSBR. Isso na versão 2012, que o MPSBR agora, 2020, é totalmente diferente. A gente estudou isso aí. Né? Pessoal, e aí o que acontece? Aqui a gente finaliza o conteúdo da nossa disciplina. E aí a gente tem que fazer agora um estudo, a gente fazer um estudo para finalizar, né, para ter a nota e tudo. E aí o que acontece? A gente vai entrar em contato com vocês via fórum, tá ok? Para a gente decidir da melhor forma possível. Tá joia? Forte abraço para todo mundo e fiquem com Deus.